Mudando um pouquinho de assunto, a presidente Dilma Rousseff recebe hoje à tarde em Brasília os governadores para uma reunião. Entre os assuntos, um pedido urgente de ajuda na aprovação de matérias que vão estar em pauta no Congresso Nacional. Em todos os portais hoje de notícias, essa informação é destaque. Um outro tema, inclusive, que a presidente deve tratar com os governadores será a reforma do ICMS e que deverá ser votada pelo Senado assim que os nossos senadores voltarem aí do recesso na próxima semana. A presidente também deve tratar dos programas sociais do governo federal nos estados e ainda dos planos de retomada de investimento, de crescimento do país, especialmente logo após ela ter feito o anúncio do ajuste fiscal. Esse encontro está marcado para as 4 horas da tarde e durante esta semana, nós estivemos conversando com o comentarista Cláudio Prisco Paraíso, que já está conosco, a respeito dessa reunião. Ela seria suspensa, seria cancelada, mas aí a presidente decidiu reativar. A situação é um pouco complicada, mas o governador Colombo foi para lá com uma pauta também para fazer solicitações. Sem dúvida, meu caro Marcelo, boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Prisco. Bem-vinda de volta das férias. Sem dúvida, nós antecipamos aqui, Marcelo, que havia a intenção da presidente de segurar a reunião. Por quê? Num determinado momento, o Palácio do Planalto ficou preocupado com a questão do quórum. E aí houve a ideia de fazer reuniões regionais. Governadores do Nordeste e do Norte, depois do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mas, considerando a fragilidade política que enfrenta Dilma Rousseff, ela resolveu bancar essa reunião, onde não tem muito o que oferecer. Afinal, nós vivemos um momento de crise econômica, de ajuste fiscal. Mas os estados também vivem uma penúria. Como resolver essa situação numa reunião em que ela está vulnerável politicamente, ameaçada pelo impeachment? E por que o governador Raimundo Colombo seguiu ontem, como dissemos aqui, e não hoje para a reunião, já que a reunião é à tarde? Porque tinha uma audiência com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que o recebeu ontem à noite. Ele deixou o Ministério da Fazenda 11 horas e 45 minutos. O que foi o governador fazer lá? Ele foi justamente conversar sobre a intenção do governo de promover ajustes no ICMS. Pois muito bem, o que preocupa Santa Catarina? É que Santa Catarina, exemplo de outros estados, especialmente do Sul e do Sudeste, Rio Grande, Paraná também, teriam prejuízos na arrecadação com as mudanças no ICMS. Então, o governador foi justamente pedir uma compensação. Seria implementar um fundo de compensação que esses estados que vão perder com a equalização do ICMS, especialmente estados, como disse, do Sul e do Sudeste, possam ter uma compensação para que os recursos não faltem no caixa. O ministro ficou de avaliar, mas o simples fato do ministro ter recebido Raimundo Colombo antes da reunião com a presidente dos governadores é uma demonstração da boa vontade que o Palácio do Planalto tem com Raimundo Colombo. Só que vai ser muito difícil chegar a um acordo, porque esses estados só vão aceitar a equalização do ICMS, do Sul e do Sudeste, para favorecer os do Norte e do Nordeste, se tiverem uma compensação. E o governo, nesse momento, Marcelo e Udiane, não tem condições de oferecer nada. Essa que é a grande verdade. Embora a equalização do ICMS é fundamental para acabar de uma vez com todas com a guerra fiscal. Porque cada estado oferece uma vantagem melhor para atrair investimentos, empresas de fora. E daí fica aquela briga, tirar uma empresa de Pernambuco para trazer para Santa Catarina vai no Paraná e fica aquela guerra. Só que o momento não é o mais propício para tentar resolver essa situação. E para encerrar, quem acompanhou também o governador foi o presidente do BRDE, banco que congrega os 3 estados do Sul, Neuto de Conto. E a ideia é justamente que o governo federal possa, através do BNDES, financiar os pequenos e grandes municípios dos 3 estados do Sul. Santa Catarina, particularmente, está reivindicando 750 milhões que viriam do BNDES e, através do BRDE, seriam canalizados para os municípios para obras e investimentos de infraestrutura. É uma expectativa também de Santa Catarina e dos 3 estados do Sul, mas, sinceramente, considerando o momento delicado e grave, acho pouco provável
que esses recursos venham a ser disponibilizados. Ô Prisco, nessa questão aí do ICMS, existe aquela problemática, né? As empresas que vendem de um estado para outro precisam operar com uma modalidade que chama OST, né? Que seria a substituição tributária. Se não se consegue resolver isso, impacta até o problema de vendas, inclusive. Sem dúvida. E nesse momento, então, torna-se potencializada a situação, né? Obrigado pelas informações, Prisco. Forte abraço. Até amanhã.